Oi, gente, tudo bem? Então, nessa aula vamos falar sobre... Eu juntei as 4 primeiras aulas do Igor, aquelas que falam da uma visão geral da neurofísio, a parte das membranas, do potencial de ação e do sistema nervoso autônomo. Começando pelo potencial de repouso. Falando especificamente sobre o neurônio, né, quando a gente tem ele em repouso, a gente vai ter a parte de dentro negativa e a parte de fora da membrana positiva. Isso acontece por causa da ação da bomba de sódio e potássio. Então, lembra que essa bomba está jogando 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Então, a gente vai ter essa carga negativa, esse balanço negativo dentro da célula de aproximadamente menos 65 milivolts. O que seria o potencial de ação? É quando a gente vai ter uma inversão rápida desse potencial de repouso. Então, a parte de dentro da membrana que antes estava negativa vai se tornar positiva, e a parte de fora, que estava positiva, começa a ficar negativa. Então, a gente vai ter essa inversão. Como que isso vai acontecer? A gente vai ter 4 fases desse potencial de ação. É importante a gente ter esse gráfico em mente e saber o que está acontecendo em cada parte dele. Potencial de ação, lá no menos 65 milivolts. A célula está em repouso, a gente está com mais sódio para fora e potássio para dentro. Quando a gente tem a despolarização da membrana, o que está acontecendo? Aqui a gente vai ter a abertura dos canais de sódio. Então, aquele sódio que antes estava para fora da célula, deixando a parte de fora positiva, ele começa a entrar dentro da célula, fazendo com que o potencial de ação de dentro da célula fique positivo. Então, por isso que aumenta aqui no gráfico. Estava em menos 65, ele começa a entrar sódio, deixar dentro da célula positivo, até a gente chegar em aproximadamente 40 milivolts. Então, aqui nesse esquema mostra o sódio entrando e deixando a parte de dentro da membrana do neurônio positivo. Quando a gente chega aqui no pico do gráfico, é quando esses canais de sódio vão se fechar e a gente começa a ter a repolarização. Então, fecham-se os canais de sódio e os de potássio se abrem. Lembra que o potássio estava dentro da célula? Ele começa a sair. Então, ele vai começar essa carga negativa, positiva que estava dentro da célula, representada tanto pelo sódio que estava lá dentro, mas agora a gente também tem um potássio. O potássio começa a sair, porque ele está em excesso lá dentro, então ele vai tentar ir para fora, abrir os canais de potássio, e esse potássio consegue começar a ir para fora, a célula vai começar a ficar com potencial negativo. Geralmente ela volta aqui para o potencial de repouso. Em alguns casos, eu tenho uma saída tão grande de potássio que eu tenho uma hiperpolarização, que é quando sai bastante potássio, a célula fica mais negativa do que ela é normalmente. Mas isso logo se resolve, o potássio, a bomba começa a trabalhar de novo, o potássio é colocado para dentro e a gente volta aqui para o potencial de repouso. Então aqui esse gráfico explica melhor como que é cada uma das etapas: repouso, abertura dos canais de sódio, o sódio entra, fica positivo. Quando chega aqui, os canais de sódio se fecham, os de potássio se abrem, potássio começa a sair da célula, fica negativo de novo, canais de potássio se fecham, mas às vezes o potássio sai muito, ocorre hiperpolarização, depois a bomba de sódio e potássio restabelece o gradiente. Coloca de novo o sódio para dentro, 3 sódios para fora e o potássio para dentro. E a gente volta ao potencial de repouso. Como que ocorre a sinapse? Então, quando a gente tem esse estímulo lá no neurônio, essa despolarização, quando essa despolarização ela é suficiente para gerar um potencial de ação, essa despolarização vai percorrer todo o neurônio. Então, pegar aqui, vamos dizer que comece aqui, no corpo celular, essa despolarização começa aqui, foi suficiente para atingir o limiar de disparo, eu vou ter o potencial de ação. Então, eu vou ter essa inversão do potencial de repouso em toda a célula, até chegar lá no final do axônio. Quando a gente chega no final do axônio,
a gente vai ter a sinapse. Então, é a passagem desse sinal elétrico de um neurônio para o outro. Vocês lembram que os neurônios eles não se encostam um no outro. Então, para a gente ter essa passagem do sinal de um axônio para o dendrito do outro neurônio, a gente vai precisar fazer uma sinapse. Existem dois tipos de sinapses. A elétrica, que é menos importante, vai ser uma transferência direta através de uma célula para outra. Elas são bidirecionais e as trocas acontecem por aquelas junções comunicantes. Então, as membranas elas não vão se encostar diretamente, mas essas proteínas que formam os canais, elas se juntam e eu vou ter a passagem direta dos íons de um neurônio para o outro. E essa sinapse ela acontece na embriogênese. Então, depois que a gente nasce, a gente já não tem mais esse tipo de sinapse. Agora, a sinapse química, que é o que a gente tem que focar, vai acontecer na fenda sináptica. Então, é aqui quando eu tenho um neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Daí lembra que eu estava falando do potencial de ação. Está acontecendo aqui na membrana, aquela troca de inversão, até que vai chegar esse sinal elétrico aqui no final do axônio do neurônio pré-sináptico. Quando esse potencial de ação ele chega aqui, a gente vai ter a entrada de cálcio aqui dentro do axônio. E esse cálcio que entra, ele estimula essas vesículas que contêm neurotransmissores a serem liberadas aqui na fenda sináptica. Então, é a partir daí que a gente vai ter a transmissão do sinal de um neurônio para o outro. Lembra que tem dois tipos de sinapse. A tipo 1 de Gray, que é a sinapse assimétrica, que a membrana do pré-sináptico é assimétrica em relação à do pós-sináptico. Lembrar que essa é uma sinapse excitatória. E a tipo 2 de Gray é uma sinapse simétrica, que as duas membranas são simétricas em relação entre elas, e é inibitória. Então, lembra que assimétrica é excitatória, simétrica é inibitória. Agora, como que vai acontecer a liberação do neurotransmissor? Né? Como eu já tinha comentado com vocês, o potencial de ação vai chegar na membrana, isso causa a despolarização dessa parte final aqui, fazendo com que os canais de cálcio se abram, o cálcio entra e essas vesículas sinápticas que já contêm ali o neurotransmissor vão ser jogados na fenda. O neurônio pós-sináptico está aqui, ele contém os receptores que vão se ligar a esses neurotransmissores que foram ligados. Cada tipo de neurônio vai ter um tipo de neurotransmissor, ele vai produzir esse neurotransmissor lá no corpo celular e trazer aqui para o axônio para que ele seja jogado na fenda. Falando sobre os receptores que vão estar lá na membrana do neurônio pós-sináptico e que vão receber os neurotransmissores. A gente vai ter dois tipos. Os canais iônicos, que são formados por proteínas de membrana. E daí aqui na imagem a gente tem o exemplo dos dois tipos de canais iônicos que existem. A figura B mostra um canal iônico que é permeável a sódio. Então, a gente teve lá o neurotransmissor sendo liberado na fenda. Esse neurotransmissor se ligou num canal iônico que é permeável a sódio. Então, esse canal vai se abrir, o sódio vai entrar dentro da célula, e lembra que a célula em repouso ela é negativa. Se eu estou fazendo o sódio entrar, eu estou deixando ela positiva, eu vou ter uma despolarização. Então, eu vou ter esse potencial excitatório pós-sináptico. Então, eu tive uma sinapse, que a sinapse nada mais é do que eu passar a despolarização que eu tenho de um neurônio para outro. Só que como eles não se encostam, eu preciso desse intermediário que são os neurotransmissores. Eu estou passando potencial excitatório, ou seja, eu estou despolarizando a próxima célula. E isso acontece por esses canais de sódio, que vão se abrir e fazer com que ocorra a despolarização. O outro exemplo que a gente tem são os canais permeáveis a cloreto.
Então, quando a gente tem esses canais que são permeáveis a cloreto, o neurotransmissor vai se ligar neles, eles vão se abrir, o cloreto vai entrar dentro da célula, e o cloreto é um íon negativo. Então, a gente já tem o neurônio negativo no estado normal dele, de menos 65 milivolts. Com a entrada do cloreto, a gente vai deixar ele ainda mais negativo. Ele vai ficar hiperpolarizado. A gente vai estar inibindo ele de ser ativado, de despolarizar. Então, aqui a gente tem um potencial inibitório pós-sináptico. Os exemplos de neurotransmissores que abrem canais de sódio, acetilcolina e glutamato, exemplos dos que abrem canal de cloreto, glicina e GABA. Então, acetilcolina e glutamato são neurotransmissores excitatórios que vão causar despolarização. Glicina e GABA, neurotransmissores inibitórios. Mas isso é só exemplo, né? Não precisa guardar exatamente essas informações. Agora que a gente já falou dos receptores ligados a canais iônicos, agora tem os acoplados à proteína G. Lembra que a gente estudou isso lá com o Kleber em Biocell? O receptor ele vai se ligar no neurotransmissor e ele vai ativar a proteína G, que está lá na membrana também, na porta interna. Essa proteína G vai abrir um canal iônico também. Então, percebe que, independente de ser acoplada a proteína G ou de ser diretamente um canal iônico, a função final da ligação do neurotransmissor na célula é abrir um canal iônico. No caso dos receptores que são canais iônicos, eles diretamente já são o canal. No caso de acoplado à proteína G, a diferença é que a gente tem a proteína G que depois de ativada vai abrir o canal iônico. Outro tipo de receptor que a gente tem, além dos canais iônicos da proteína G, são autorreceptores. Esses autorreceptores eles estão presentes na própria membrana do neurônio que está liberando os neurotransmissores. Então, esse neurônio pré-sináptico liberou os neurotransmissores e esses neurotransmissores vão se ligar em receptores da própria membrana dele, e isso acontece para ter uma autorregulação. Lembra que eu tinha dito que cada neurônio ele produz um tipo de neurotransmissor e tem uma determinada função. Então, neurônios que produzem acetilcolina, que é um tipo de neurotransmissor, eles são chamados de neurônios colinérgicos. E essa acetilcolina que vai ser liberada por esses neurônios, elas vão se ligar em receptores colinérgicos, ou seja, receptores para acetilcolina. A gente vai ter dois tipos de receptores colinérgicos, o receptor nicotínico e o receptor muscarínico. O nicotínico, ele é um canal iônico e ele está presente nos gânglios autônomos entre os neurônios pré e pós-ganglionares. Então, a gente, quando falar do sistema nervoso autônomo, eu relembro essa parte com vocês do receptor nicotínico. Já o receptor muscarínico, ele está acoplado à proteína G e ele está presente nas células efetoras estimuladas pelos neurônios pós-ganglionares. Também converso com vocês quando a gente fala de sistema nervoso autônomo. Receptores adrenérgicos. Então, aqui a gente vai ter outro tipo de neurônio que vai produzir adrenalina ou noradrenalina. E esses hormônios, esses neurotransmissores, eles vão ser liberados na fenda sináptica e se ligar em receptores adrenérgicos, que são os receptores alfa ou beta. Esses dois tipos de receptores são acoplados à proteína G. E é importante aqui a gente saber diferenciar qual que vai ser a ação de cada um deles. Então, a gente tem alfa-1, que tem uma função de vasoconstrição e de contração da musculatura lisa. Alfa-2 tem uma ação pré-sináptica, reduzindo a ação do sistema simpático. O beta-1 vai aumentar o débito cardíaco e a força de contração cardíaca. O beta-2 faz vasodilatação e relaxamento da musculatura lisa. E o beta-3 promove lipólise. Sobre essa parte, eu sempre me confundia muito com essas coisas, principalmente
quando eu tentava pensar em como que, por exemplo, alfa-1 e beta-2, um está causando vasoconstrição e o outro está causando vasodilatação. Eu me confundia pensando, tipo, como que eu vou estar ativando esses receptores ao mesmo tempo, porque eu vou estar, por exemplo, tendo uma liberação de noradrenalina. A noradrenalina vai se ligar tanto no alfa-1 quanto no beta-2. Como que eu consigo ter esses dois efeitos ao mesmo tempo? Isso acontece porque esses receptores eles estão em locais diferentes. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Tipo, o alfa-1 ele está em locais que quando o meu sistema simpático for ativado, eu preciso causar uma vasoconstrição. Quando a gente fala de vasoconstrição, sempre lembra que a gente está diminuindo o fluxo no local, então a gente está deixando menos sangue ir, isso para diminuir a função ali daquele tecido. Então, quando a gente quer ativar o simpático, como que a gente, o que que a gente quer fazer que diminua a função? A pele, por exemplo, a gente não precisa de sangue indo para a pele quando a gente está em situações de perigo, por exemplo. Então, os vasos da pele eles vão sofrer vasoconstrição para eu diminuir a ida de sangue ali. A mesma coisa o rim. Quando a gente está em situações de perigo, quando o sistema simpático é ativado, a gente não precisa de sangue indo para o rim porque a gente não quer aumentar a produção de urina. Então a gente faz uma vasoconstrição dos vasos renais para diminuir a ida de sangue para lá. E agora falando da vasodilatação, quando a gente faz vasodilatação, a gente está aumentando o fluxo de sangue, a gente está entregando mais sangue para os tecidos ali onde eu vou ter essa vasodilatação. Quando a gente ativa o simpático, a única que a gente quer que vá mais sangue, principalmente para a musculatura esquelética, para ela ter mais sangue, para poder captar mais oxigênio. Então, os vasos que estão na musculatura do corpo, a musculatura esquelética, eles têm receptores beta-2, que quando o simpático for ativado, a gente vai ter a ativação do beta-2 causando vasodilatação desses vasos que estão na musculatura esquelética, para poder ir mais sangue ali. Então, o que eu estou querendo falar com isso é pensar que cada um desses receptores, eles vão estar num local específico, para que quando o sistema simpático for ativado, eu consiga fazer a ação específica em cada órgão que eu quero. Falando um pouquinho sobre esses hormônios adrenérgicos que vão se ligar nesses receptores. A gente tem 4 principais, que é a adrenalina, a nora, a dopamina e a butamina, e elas vão ter um efeito geral sobre todos esses receptores, mas elas são mais sensíveis a alguns do que a outros. Então, a adrenalina, ela se liga principalmente em alfa-1, causando vasoconstrição, e um pouquinho menos no beta-1, que é o inotropismo, né, a força do coração, e beta-2, que é a bronco e vasodilatação. Então, quando a gente pensa em adrenalina, pensar principalmente que ela vai ter uma atuação nos vasos, fazendo constrição. A nora também, ela vai ter um efeito de vasoconstrição, porque ela é bem sensível ao alfa-1, porém ela aumenta a pressão, diferente da alfa-1. É a principal diferença entre a adrenalina e a nora, quando tem que usar uma, quando tem que usar outra. Porque a adrenalina, ela lembra que eu tinha falado que faz vasoconstrição alfa-1, faz vasodilatação beta-2. A adrenalina ela acaba ativando os dois. Então a pressão, de uma forma geral, não aumenta. Porque em alguns lugares eu vou ter vasoconstrição, em outros eu vou ter vasodilatação, e um acaba compensando o outro. Então, quando eu aplico adrenalina, por exemplo, em um paciente que está em choque, que está com a pressão muito baixa, não é uma boa opção, porque apesar de ela aumentar o efeito tipo, abatimento do coração, que é bom, ela não é tão boa para aumentar a pressão. Então, a adrenalina é mais usada em casos de parada cardíaca, por exemplo, que ela vai fazer com que o coração bata mais forte, né, o inotropismo.
Já a nora é a primeira opção quando a gente fala de choque. O paciente está com os batimentos muito baixos, com a pressão arterial muito baixa. Por quê? Porque ela tem um efeito só em alfa-1. Praticamente não tem efeito em beta-2. Então, não vou ter essa vasodilatação, acaba tendo só a vasoconstrição, eu consigo aumentar a pressão. E, além disso, ela faz o coração bater mais forte também, o que aumenta a pressão, porque ela depende, a pressão arterial também depende da frequência cardíaca. Quanto mais rápido o coração bate, mais alta é a pressão. E daí a gente tem a dopamina e a dobutamina também. A dopamina ela é dose dependente, então em doses mais baixas ela tem uma ação mais de beta-1, de inotropismo. Se eu aumento a dose, ela começa a ter uma ação mais de alfa-1, de vasodilatação. E a dobutamina é principalmente de inotropismo. Então ela vai ter uma ação principalmente a aumentar a frequência cardíaca e a força de batimento. Agora falando sobre a estrutura do sistema nervoso. A gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central pensa que é tudo que está protegido por osso. Então a gente tem o encéfalo, que está protegido pela calota craniana, e a gente tem a medula, que está protegido pelas vértebras. O sistema nervoso periférico são os gânglios e os nervos. Então ali lá do encéfalo, a gente vai ter os nervos cranianos, aqueles 12 pares que saem, e tem principalmente funções mais aqui na face, no pescoço, né, nos músculos do pescoço. E da medula a gente vai ter os nervos saindo lá desde a cervical até o sacral, que fazem mais a inervação do corpo mesmo, né, dos membros e do tronco. E os gânglios são locais no sistema nervoso periférico onde a gente vai ter o corpo desses neurônios que saíram tanto da medula quanto do encéfalo. Os componentes do sistema nervoso, a gente tem o sistema somático. Quando a gente fala em sistema nervoso central e periférico, aqui a gente está falando mais em relação à anatômica, ou seja, o local do corpo. Quando a gente fala de somático versus autônomo, a gente não está falando de localização no corpo, a gente está falando de função. Então, a gente vai ter o sistema somático, que vai compreender os nervos espinhais e neurônios motores sensitivos. Então, a gente tem aqui um neurônio motor, que sai lá da medula e vai até o músculo, que é responsável pela movimentação. E essa não é autônomo, porque a gente tem controle sobre isso. Então, quando a gente quer mover a musculatura esquelética, a gente ativa esses neurônios motores que fazem essa inervação aqui da musculatura esquelética. E perceba que é uma sinapse só que acontece. Então, esses neurônios é chamado de monossináptico. Ele sai da medula e vai direto para o músculo, onde a gente vai ter aqui uma sinapse na placa motora, entre o neurônio motor e o músculo esquelético. Agora, quando a gente fala de sistema autônomo, a gente está falando dessa inervação que não está sendo controlada pela gente. Então, é mais o controle de vísceras, e ele é dividido em simpático e parasimpático. E perceba que a gente tem duas sinapses, ou seja, a gente vai ter dois neurônios envolvidos. Um neurônio que vai sair da medula, não necessariamente da medula, mas do sistema nervoso central. Alguns saem da parte do encéfalo mesmo. E eles vão fazer uma sinapse num gânglio autônomo, e depois vai ter outro neurônio que vai até o órgão-alvo, o tecido-alvo, para realizar uma segunda sinapse. A diferença principal do simpático para simpático: o simpático está mais envolvido em luta ou fuga, e o parasimpático mais em relação a repouso e digestão.
como eu tinha dito, ele vai controlar aqui as vísceras. O sistema nervoso autônomo, como eu tinha dito, ele tem esse esquema aqui para a gente ter em mente como que acontece as duas sinapses. Então, eu vou ter lá o sistema nervoso central, está saindo aqui um neurônio, que é chamado de pré-ganglionar. Ele é chamado de pré-ganglionar porque aqui a gente vai ter o gânglio autonômico, onde acontece a primeira sinapse. Então, o neurônio que vem antes é pré-ganglionar, o que sai aqui do gânglio é pós-ganglionar. Esse neurônio que está saindo, ele vai até o tecido-alvo, onde acontece a nossa segunda sinapse. Falando da estrutura do sistema nervoso autônomo simpático. Então, ele vai sair do sistema nervoso central em nível de T1 até L2. E o gânglio autônomo ele vai ser mais próximo aqui do sistema nervoso central. Então, consequentemente, a gente vai ter um neurônio pré-ganglionar um pouco mais curto e um neurônio pós-ganglionar um pouco mais longo. Agora, o sistema nervoso parasimpático. Ele vai sair ou do tronco encefálico, lembra que o tronco é formado por bulbo, ponte e o mesencéfalo, ou ele sai da medula lá em nível de S2 a S5, ou seja, ele sai das extremidades, enquanto o sistema nervoso simpático sai ali mais da parte do meio. E o gânglio autônomo do parasimpático ele é mais próximo do tecido-alvo. Então, consequentemente, a gente tem um neurônio pré-ganglionar um pouco mais longo e um neurônio pós-ganglionar um pouco mais curto. Agora, sobre os neurotransmissores que a gente vai ter em cada um deles. Lembra que eu tinha falado que são duas sinapses que a gente vai ter. A que vai acontecer no gânglio autônomo e a que acontece no tecido-alvo. A que acontece no gânglio autônomo, ela é igual tanto no sistema simpático quanto no sistema parasimpático. Por que igual? Porque os dois neurônios pré-ganglionares, o do simpático e o do parasimpático, eles são neurônios colinérgicos. Então, eles liberam acetilcolina na fenda sináptica e essa acetilcolina ela vai se ligar em receptores nicotínicos, tanto do neurônio pós-ganglionar simpático quanto do parasimpático. Os dois possuem receptores nicotínicos para receber acetilcolina. Esse receptor nicotínico é aquele receptor que é canal iônico. Daí a gente vai ter esses neurônios pós-ganglionares saindo aqui do gânglio e indo até um tecido-alvo, que são as vísceras. Aqui que a gente vai ter a diferença. Então, quando a gente fala de sistema nervoso simpático, esse neurônio pós-ganglionar ele vai liberar noradrenalina, que é um hormônio adrenérgico. Então, o tecido-alvo ele vai ter um receptor adrenérgico, que são aqueles que a gente conversou, o alfa 1 ou 2, ou o beta 1, 2 ou 3. Já esse neurônio pós-ganglionar do parasimpático, ele também é um neurônio colinérgico, igual aqui esse neurônio pré-ganglionar. Então, ele também vai liberar acetilcolina. A diferença é que lá no tecido-alvo, ao invés de ter receptor nicotínico, eu vou ter muscarínico. Então, é basicamente isso que a gente tem que saber. Que eu tenho duas sinapses em cada um. A sinapse do gânglio autônomo é igual, do simpático para simpático, a acetilcolina sendo liberada e se ligando em receptor nicotínico. E no tecido-alvo vai mudar. Eu tenho noradrenalina no simpático, se ligando ao receptor adrenérgico, acetilcolina no parasimpático, se ligando ao receptor muscarínico. Lembrar que a adrenal ela é um gânglio simpático modificado. Então, eu tenho um neurônio lá do sistema nervoso central saindo e indo até a adrenal, e a adrenal vai fazer a liberação de adrenalina. Lembra que a medula da adrenal, ela libera noradrenalina e adrenalina. Então, é como se ela fosse um gânglio autônomo modificado. E a gente tem algumas exceções também do sistema simpático, que ao invés de liberar noradrenalina nessa sinapse
posso me enganar, ela vai liberar acetilcolina. Onde que isso acontece? Nas glândulas sudoríparas e nos nervos vasodilatadores. Então, basicamente, é isso que a gente tem que guardar dessa parte. Então é isso, gente. Qualquer dúvida é só me chamar, tá?